Salve, salve! Boa noite! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Ferri. Eu sou o Felipe Corleta, humilde co-host deste podcast, sempre um oferecimento de Minerva Foods. Um oferecimento! Apoio, Minerva Foods, Sérgio K e Adapta.org. Se tu não usa ainda o ChatGPT na tua empresa, acessa lá Adapta.org que tu vai usar as melhores ferramentas de inteligência artificial. Se tu quer ficar bonito no verão, vai na loja Sérgio K. E se tu quer agradar os teus amigos com um bom churrasco, então é com Minerva Foods. Vamos lá, nosso convidado do dia é um cara... A gente fez uma pesquisa aqui e um dos interesses da nossa audiência é automobilismo. Tem também. E aí a gente decidiu trazer um convidado aqui espetacular para falar sobre automobilismo e todos os negócios em torno disso. O Lucas de Graça é piloto brasileiro da Fórmula E, já foi da Fórmula 1, ajudou a fundar a Fórmula E. É um defensor apaixonado pela sustentabilidade e tecnologia. De Graça foi pioneiro na promoção de veículos elétricos e atuou como embaixador da ONU na melhoria da qualidade do ar. Antes de dar as boas-vindas para o nosso convidado, Rafael Ferri, bem-vindo ao seu podcast. Obrigado aí, Lucas, pela presença. A gente tá... A pauta aqui é negócios, empreendedorismo e política. Eu vou perguntar sobre o STF, que ele pode falar, porque ele tá indo embora do Brasil agora. Ele mora fora, ele pode falar o que ele quiser aqui. Os outros convidados, todos, a gente está num momento de medo. A política do medo no Brasil. Eu queria que tu contasse, queria te dar as boas-vindas aí, Lucas, eu queria que tu contasse um pouco sobre o tamanho do business que é o automobilismo hoje. Acho que as pessoas... Eu tive lá na Fórmula 1 e fiquei, assim, bastante impactado, porque quem não é do ramo, do business, não é um apaixonado, não imagina a grandiosidade que o negócio se tornou, né? É um business, sei lá, do tamanho do... Não futebol americano nos Estados Unidos, mas é um negócio que já era muito maior no Brasil na época de Senna, eu acho, né? A audiência era maior. Eu queria que tu contasse um pouco sobre o tamanho desse business no mundo hoje, para as pessoas terem uma noção do negócio como um todo e quanto movimenta, quantas pessoas tem envolvidas, patrocinadores e tudo mais. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Sou fã do podcast de vocês, acompanho direto. Obviamente, política e negócios, eu tento acompanhar o máximo possível, mesmo estando longe do Brasil. E o meu negócio principal é automobilismo. Eu nasci em São Paulo, cresci aqui, mas quem acompanha a série do Senna, eu fiz mais ou menos o mesmo caminho. Com 17, 18 anos, eu fui para fora do Brasil. Eu estava fazendo economia no INSPER, larguei o INSPER, fui para fora, corri de Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 e fiz minha carreira. E estou há 21 anos agora já fora do Brasil. O automobilismo, a principal categoria é a Fórmula 1. A Fórmula 1, para quem não sabe, hoje em dia o market cap da Fórmula 1 é mais ou menos mais na faixa ali dos 20 bilhões de dólares. E eles dobraram esse valor com aquela série do Netflix, Drive to Survive. Foi algo que acelerou absurdamente o negócio de Fórmula 1 e principalmente abriu o mercado americano. Essa foi a chave para a explosão da Fórmula 1 aí nos últimos anos. Uma equipe de Fórmula 1 pode ter até 1.000 pessoas trabalhando full time e o budget é na faixa de R$1 bilhão por ano para rodar uma equipe de Fórmula 1. Hoje em dia as equipes, o valor da franquia da equipe subiu absurdamente. Então acho que a mais valiosa hoje é a Ferrari na faixa de R$2 bilhões. A equipe tem o valuation, acho que é 2,5. E a menos, aqui, a pior do grid ali vale mais ou menos na faixa de 1 bi. Mas é um negócio super difícil porque ele é muito cash intensive. Você gastou ali $200 milhões no ano seguinte você vai ter que gastar $200 milhões de novo. Não é um investimento de CAPEX, não tem nenhum investimento, tem investimento de R&D, né, de P&D para as montadoras, mas você pode depois
tirar alguma tecnologia dali e levar para os carros de rua. Então, sei lá, Ferrari tira a tecnologia que ela desenvolve ali e põe nos carros de rua, e é um branding para ela, mas é um gasto todo ano. Então, umas equipes pequenas que gastam 150, 160 milhões, levantar isso de patrocínio todo ano para cobrir o custo é algo difícil. No passado, em meados de 2010, a Fórmula 1 estava quase quebrando, eles compraram, entrou a pandemia também, porque era evento, né, quase quebrou, e agora está no melhor momento da Fórmula 1 da história, em termos de audiência e tamanho. Mas com esse dispêndio de dinheiro agressivo e violento, assim, como é que tu enxerga o benefício, assim, para os patrocinadores? Além de ser um negócio de alto luxo, né, que pega um público AAA, digamos assim, até mesmo para as grandes montadoras é um business caro. Sem dúvida. É um business super caro e parte do retorno é intangível. Porque, por exemplo, você pega uma Aston Martin. Você vai lá na Aston Martin, você não vai comprar um Aston Martin ou vai porque ele está na Fórmula 1, chegando em 8º. Não sei se o quanto aquele posicionamento de estar na Fórmula 1 para uma Aston Martin reverte em vendas, reverte em conhecimento de marca, é algo que é um pouco intangível. Agora, várias categorias, isso que a gente tentou fazer quando a gente criou a Fórmula E, dar o maior valor de P&D possível. Então, aumentar o máximo, dentro do regulamento técnico, o desenvolvimento de tecnologias, que quando a montadora coloca uma grana para desenvolver, ela vai usar aquela tecnologia no carro de rua. Então ela teria que gastar aquilo ali de alguma forma. Então, por exemplo, fazer um motor elétrico mais eficiente, ou uma bateria melhor, ou no caso da Fórmula 1, nos anos 70 e 80, inventaram o motor turbo. Inventaram na Fórmula 1. Depois foi para o carro de rua. Freio a disco. Inventaram na Fórmula 1. Depois foi para o carro de rua. E hoje em dia, como a principal a nova tecnologia principal dos veículos comerciais é a eletrificação, essa parte de elétrico, mesmo nos híbridos, né, você tem que ter uma bateria e um motor elétrico. Quando a gente criou a Fórmula E em 2012, essa era a ideia, atrair as montadoras. Então na Fórmula E hoje a gente tem Porsche, tem Jaguar, tem Nissan, tem McLaren, tem DS, Stellantis, Yamaha, que é a minha equipe, e a gente trouxe essas montadoras porque elas querem investir para desenvolver o carro, mas pegar a tecnologia que elas aprendem em bateria e motor elétrico e colocar no carro de rua. Dar valor real para esse investimento que eles fazem. Conta sobre essa criação da Fórmula E. E stands for electric, né? De carro elétrico. Então, como se fosse uma Fórmula 1 de carros elétricos. Mas tu ajudou a fundar isso, a criar isso do zero. Conta pra gente um pouco dessa história, algum bastidor que tu acha interessante. Cara, tem muita história. A gente andou com esse carro até no Círculo Polar Ártico, tentando andar com esse carro em cima do iceberg. Eu vou contar essa história depois. Mas a Fórmula E, em 2012, eu saí da Fórmula 1. Você correu um ano na Fórmula 1. Corri um ano. Eu fiz a carreira tradicional, né? Eu fiz Fórmula 3, fui campeão mundial de Fórmula 3, eu fui vice-campeão mundial de Fórmula 2, daí eu fui pra Fórmula 1. Daí fiquei na Fórmula 1 um ano. Minha equipe era a equipe do Richard Branson, chamava Virgin Racing. Era o primeiro ano da equipe, a equipe era muito ruim, tinha uma série de problemas. A gente ficou lá atrás no grid, fiquei um ano e acabei saindo. Daí eu fui fazer corridas de longa duração, tipo 24 horas de Le Mans, que é a mais famosa, tem um filme até famoso, Ford versus Ferrari. Aquele filme é sobre as 24 horas de Le Mans. Eu fiz aquela prova 4 vezes, fiz 3 pódios, o melhor resultado do Brasil até hoje na história. E depois que eu fiz essas provas de longa duração, a gente viu uma oportunidade que era que o mercado estava se eletrificando. Então a gente foi lá e falou, bom, vamos investir e fazer uma categoria de carro elétrico. E o fundador da Fórmula E tinha sido meu chefe de equipe na Fórmula 2 e virou um grande amigo meu. E quando ele pegou a licença, porque como é que funciona? Da mesma forma que a FIFA, por exemplo, se você quiser organizar uma Copa do Mundo de futebol, você pode. Você não vai ter lá o stamp da FIFA, mas você vai fazer uma Copa do Mundo de futebol. No automobilismo funciona exatamente igual. Qualquer um pode fazer uma categoria. Só que quem controla é a FIA, que é a Federação Internacional do Automobilismo. Então, quando ele pegou essa licença da FIA de fazer um campeonato mundial de carro elétrico,
ele me ligou e falou, consegui essa licença. Agora precisamos fazer né, precisa achar piloto, equipe, cidade, desenvolver o carro, não tinha nada. Eu falei, não, vamos fazer. E a gente ficou aí 2 anos desenvolvendo a categoria, até a primeira corrida que foi em setembro de 2014 em Beijing, em volta ali do Bird's Nest, onde foi a Olimpíada de 2008. E a Fórmula E entrou nesse nicho que era para desenvolver as tecnologias elétricas. E depois foi vendida, tal, na faixa aí de $500 bilhão, há uns anos atrás, para o mesmo grupo controlador. E hoje em dia está na 11ª temporada e está indo super bem. É bem complexo o business de você fazer uma categoria nova, né? Porque você precisa coordenar diversos pontos diferentes. Mas foi algo que na minha carreira foi muito fundamental, porque eu estou há 11 anos correndo de Fórmula E. Além disso, aprendi muito na criação da categoria. E como é que é participar de um esporte e ver esse esporte crescer sendo a segunda linha, né? Sabe, eu acho que, tipo, a gente que não entende de automobilismo, sabe, tipo a Série B como trazer gente, sabendo que no final das contas os caras querem saber mesmo lá do Hamilton, da Fórmula 1. Qual é o desafio de ser o número 2, assim? É uma pergunta interessante, por quê? Obviamente, o objetivo não é ser o número 2 para sempre. Para você ser o número 2, primeiro você precisa ser o número 3, o número 4, o número 5, e ir crescendo. Obviamente, a Fórmula 1 está aí há quase 100 anos. Né? A Fórmula E começou há 10 anos. Então, hoje em dia, a gente já é a segunda categoria do automobilismo. Várias montadoras acham que tem um custo-benefício melhor estar na Fórmula E do que estar na Fórmula 1. E a tendência geral do mundo é a eletrificação. Então, a gente está no caminho correto. E não é eletrificação por sustentabilidade, porque a gente quer abraçar a árvore, não. É porque vai ser cada vez mais barato você ter um carro elétrico. A prova dessa é o mercado brasileiro, que tem a entrada dos chineses dominando o mercado de carro elétrico, e um dos carros mais vendidos do Brasil hoje é um elétrico. E a gente viu isso há 13 anos atrás. E a tendência é cada vez mais ficar mais barato. Então o cara que vai fazer a conta na ponta do lápis ali, que trabalha com isso, cada vez mais o cara vai ter carro elétrico porque vai fazer sentido para ele. Então a eletrificação do mundo vai nessa linha. E a gente, obviamente, é a segunda categoria e crescendo ali. E não sei nem qual é a relação da Série A para a Série B. Obviamente tem um delta muito grande, mas existe um valor muito alto, mesmo sendo a Série B do automobilismo. Para você ter uma noção de magnitude do tamanho da Fórmula E, uma equipe de Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro, ela gasta aí R$10 milhões por ano. O budget total, o custo total. Da Fórmula E são R$100 milhões por ano. E a Fórmula 1 é 1 bi. Então, mais ou menos aí ordens de magnitude para você entender. E a Stock Car está há mais de 30, 40 anos. Então, assim, as únicas categorias que são maiores que a Fórmula E é a NASCAR, hoje em dia, a Indy, também está ali, que também tem 100 anos de idade, e a Fórmula 1. Então é uma questão de pegar o business e levar o business adiante. E com relação, eu tenho uma curiosidade com relação à performance dos carros. Sim. Se um cara vai lá, o cara top da Fórmula 1 faz uma volta em 10 minutos, quanto tempo que vai demorar para fazer com o carro da Fórmula E? Não, 10 minutos, 10 minutos seria só em Nürburgring, talvez uma volta. Mas vamos comparar Mônaco. Mônaco é a única pista que a gente corre as dois na mesma pista. Fórmula E e Fórmula 1. A Fórmula 1 acelera de 0 a 100 em 2,3 segundos. A Fórmula E acelera de 0 a 100 em 1,8 segundos. Então é mais rápido a Fórmula E. Que acelera. Sim. Porque o carro elétrico, ele acelera. Você já deve ter andado em carro elétrico. Num Tesla ou num Taycan da vida, a aceleração é absurda. Então a aceleração é maior na Fórmula E. Agora, um tempo de volta, em Mônaco, a Fórmula E é 15 segundos mais lenta que a Fórmula 1. Só que a Fórmula E, o grande problema da Fórmula E é que a bateria, que é o gargalo hoje em dia dos carros elétricos, que é o problema dos carros elétricos, é a bateria, não é o motor, é a bateria. A bateria é muito pesada e ela consegue armazenar pouca energia. A relação, para o pessoal mais ou menos entender, para cada quilo de gasolina que você tem no seu tanque de combustível, você precisa de 30 quilos de bateria. Caraca.
para ser equivalente em energia. Só que, obviamente, o carro elétrico é muito mais econômico. Então, é o problema que a gente tem. Então, as corridas são mais curtas e a velocidade final do carro é menor. Por exemplo, da Fórmula E, em Mônaco, a gente chega ali a 270 km por hora, 260. E a Fórmula 1 chega a 300, 290. É uns 30, 40 km por hora, um pouco mais lento. Mas, mesmo assim, é um carro equivalente em potência, em peso-potência, mas não equivalente à quantidade de energia usada. Tu acha que o carro a combustão vai acabar? Eu não acho que vai Vai virar acabar. peça de museu, assim, tipo a gente enxerga no passado, o antigo Ford T, assim, coisa de museu, porque a gente, eu já fui algumas vezes para a China, sei lá, umas 8, 7, 8, não me lembro exatamente quantas, e eu tive em Shanghai agora, e pô, o céu tá mais limpo, cara. Poluição, assim, teve uma redução na China absurda. Metade dos carros são elétricos na China A já. gente teve essa experiência aqui em São Paulo. Vocês lembram na greve dos caminhoneiros e no Covid? O que mudou a qualidade do ar. O que mudou a quantidade de internação no SUS por doença respiratória ou alergia. A gente está respirando esse ar aqui, a gente perde aí alguns anos de vida, na média, por respirar poluição, grande parte delas causadas por a combustão de combustíveis. E não é só combustível fóssil, qualquer tipo de combustível, incluindo combustível sintético e etanol. A poluição é gerada na combustão, independente da origem daquele combustível. Então, respondendo a sua pergunta, Ferri, eu sou muito a favor da liberdade individual. Então, se eu acho que não é dever dos governos, igual eu estou fazendo na Europa, decidir se em 2030 ou 2035 você vai poder comprar um carro a combustão ou não. Eu acho que... Não, mas se prejudica o todo, por que não? Eu- Porque essa é a sociedade, os governos atuam para melhorar a sociedade. Se o carro a combustão... Teoricamente, né? Teoricamente. É. Se o carro a combustão está matando tantas mil pessoas por ano, agora não vai ter mais carro a combustão. Eu prefiro fazer de outra forma, se fosse a minha decisão. Eu preferia cobrar um valor extra por essa externalidade negativa que os carros produzem e usar esses fundos para gerar bem-estar da população. E esse capital desse custo da externalidade ser maior do que o problema que ela causa. E deixar você escolher, eu quero pagar, eu quero ter um V10, eu quero ter um V8 porque eu gosto, só que eu ando 10 km por semana. Eu vou pro sítio uma vez a cada, sei lá, 3 semanas com o meu carro que é a combustão que eu gosto. Tudo bem, eu não acho que você deveria ser proibido de fazer isso. Porém, naturalmente, sem lobby, os carros elétricos vão ficar cada vez mais baratos. Hoje, por um Uber, eu já conversei com ando de táxi Uber aqui em São Paulo, conversei com vários Ubers. Eu falei, põe na ponta do lápis, para você hoje já vale a pena ter um carro elétrico. Vale. Se o cara fizer a conta, resumindo aqui, quem quiser pode fazer a conta em casa, mas em 5 anos, o cara paga o valor total do carro em combustível. O cara que roda 150, 200 km por dia, ele gasta aí 130 mil reais de combustível em 5 anos, que é o preço do carro elétrico. Então, por mais que as pessoas... Tem vários cortes de podcast falando o carro elétrico vale 50% a menos depois de não sei quantos anos, o carro elétrico é ruim, a bateria... 5 anos a bateria está praticamente zerada. 5 anos, um carro que custa 150 pau, ele pagou o carro 100% em combustível. Então, independente da depreciação, independente do valor residual do carro, ele já pagou o carro depois de 5 anos. Então, assim... a tendência como você falou, cada vez mais ser eletrificado, e se o governo não barrar, ter a entrada dos chineses. Então é Estados Unidos e China. Estados Unidos com a Tesla, né, mas mais China. Eles estão a qualidade dos veículos, da tecnologia, o custo de produção, a Europa está com um problema seríssimo que não está conseguindo ser competitiva. Que é o que está acontecendo com a Volkswagen. A Volkswagen caiu o quê? 40% esse ano, em euro? 30%? Por causa disso. Eu tive na China, o que me impressionou mesmo foram os carros elétricos. Huawei. Assim, um negócio, cara, incrível que os caras estão fazendo. Assim, e aí o banco é da melhor marca, a roda é da melhor marca, tudo é top no carro.
Como é que as outras indústrias vão competir com essa turma? Não tem como, né? Como é que os Estados Unidos fez assim, a competição dos Estados Unidos é assim, não, tá difícil de competir 100% de imposto. Né? Já no Brasil é assim, vai quebrar toda a indústria nacional, então deixa assim mesmo, né? Porque aqui no Brasil o pessoal não tá muito preocupado se vai quebrar todo mundo, né? Como é que é a tua visão sobre isso? Porque eu vi um gráfico que a China, há 25 anos atrás, ela produzia 3% dos carros mundiais. Sabe quanto é hoje? Não. 40%. Eu imaginava que era um Então, daqui a 20 anos, provavelmente vai ser 80%. E como é que é a tua visão sobre isso? Assim? Tu acha que a gente vai nesse caminho dos chineses... Eu vou fazer uma outra afirmação aqui. Há 4 anos atrás, a Tesla não tinha concorrentes. Lembra disso? Era a empresa do futuro, a magnânima, não tem. E agora, meus caras tiveram que subir 100% de imposto porque eles não conseguiram competir com o chinês. Como é que é a tua visão sobre isso? Assim? Por que tu acha que vai esse mercado? Não tá, como é que tá na Fórmula E? Eles estão entrando para patrocinar, não estão? Bom, primeiro que na China, respondendo começando a resposta, você tem ali mais ou menos 303, acho que 300 marcas de carros. E realmente com tecnologia super avançada. A parte de hardware é mais simples. Por que carro elétrico agora a China resolveu fazer e não a combustão? O carro elétrico é muito mais simples de fazer. O carro elétrico, o motor elétrico, ele tem 2 partes móveis, ou 2 peças, o rotor e o estator. O motor a combustão tem 2.000, tem correia, válvula, pistão, biela, corrente, vela, alternador. Então assim, o carro elétrico ele é relativamente mais simples de fazer. E com escala e com o supply chain adequado, a China bombou. O que a China fazia nos anos 70, 80, 90, na hora que teve a abertura comercial da China? Eles traziam as montadoras para a China, falavam, você quer vender aqui? Pode vender, faz a fábrica, e eles copiavam a fábrica para conseguir copiar essa tecnologia. Agora eles estão liderando. Qual o valor de mercado da Tesla? Por que a Tesla vale um tri? A Tesla vale um tri por causa de software e mecanismos de produção. Mas não é, do ponto de vista do produto em si, eu já não acredito que é o melhor produto que... Ele não tem uma vantagem... Ainda é o melhor produto, mas não tem uma vantagem competitiva igual tinha 10 anos atrás. Então, assim, a Tesla está à frente em veículos autônomos, no algoritmo, no coletar dados, capacidade de fazer o Tesla Self-Driving só com câmera. Então, é muito mais uma empresa está fazendo agora o robô lá, o Optimus que eles estão fazendo. É muito mais uma empresa que tem um valuation por causa do software, por causa da capacidade deles de fazerem computer vision e outras coisas, do que o hardware de fazer carro. E eu acho que não tem como competir com a China no curto prazo. O jeito é você fazer... No caso do Brasil, a gente meio que já perdeu várias ondas, e essa é outra que a gente perdeu, era fazer uma indústria nacional, com uma escala nacional, que você pudesse ser competitivo da mesma forma que a China fez. E, obviamente, isso não foi feito. Então, assim, a gente vai acabar tendo que comprar realmente carro, vai ter a opção de comprar carro chinês. E vai ser e apesar de tudo isso, vai ser um carro mais barato e melhor do que a gente tem hoje. Vai ser desinflacionário. Vai ser desinflacionário. Se liberar, porque a gente paga um imposto pra caramba. Se liberar entrar carro chinês no Brasil a imposto zero, cara, vai vender carro a 40, 50 mil reais. Carro bom. Carro que vai rodar 200, 300 quilômetros, carro que tem iPad, carro que tem... você conecta o celular, abre com RFID. Assim, é outro nível. É que a gente ainda tem uma barreira, tem muito imposto no Brasil. Mas assim, ter uma indústria nacional, eu acho extremamente... Do jeito que tem o supply chain no Brasil... praticamente impossível. Carro europeu vai virar item de luxo. De luxo. Eu acho que é assim que eles estão se posicionando. Tentar ter algum diferencial no luxo. Virar uma marca tipo Hermès, Louis Vuitton, sei lá, dos carros. Né? E a Porsche ainda a pegar... A Porsche ainda vai continuar com motor a combustão ainda um tempo, né? Tem gente que gosta do barulho, o cara que quer comprar um Porsche, uma Ferrari, o cara quer o barulho, quer o V8, quer o V10. Então vai ter o 911 já é híbrido, então vai ter um desenvolvimento de tecnologia aí, mas vai ser na diferenciação do Vehicle Dynamics, que é basicamente
a parte de hardware de controle do veículo, mas em termos de uso de transporte de bens e pessoas do ponto A ao B, vai ser praticamente impossível competir com a China. Qual oportunidade tu enxerga no ramo automobilístico? Oportunidade de negócio que ninguém está falando, que tu acha, pô, isso aqui é uma oportunidade de negócio que pouca gente está explorando. É difícil, né, prever o futuro. Se eu tivesse uma oportunidade muito grande, estaria fazendo... Hoje em dia, se eu tivesse que escolher uma para falar, essa é a oportunidade que a gente poderia ter no Brasil que não tem ainda, é a parte ou que está começando, é incipiente. Tem algumas empresas fazendo, eu estou até olhando algumas, é a parte de reciclagem de bateria. Porque as baterias de lítio, as baterias dos carros, elas são 100% recicláveis. Você joga no moedor, você pega a bateria, tira o plástico do carro, joga num moedor, como se fosse um moedor de cana gigante, e forma esse black mass, que é uma poeira preta. Você esquenta e centrifuga, você separa os materiais, níquel, cobalto, manganês, etc., grafite, e depois vende esse mercado para fazer novas baterias, essa commodity. Ou para fazer outras coisas, tem gente fazendo isso e vendendo para parte desse material para fazer fertilizante, para fazer construção civil, mas basicamente você pega essas baterias e ou faz baterias novas ou usa essa commodity em outros lugares. Eu acho que isso é uma oportunidade, por quê? Que hoje em dia a gente não tem escala ainda no Brasil suficiente para ter muito competidor, para começar, mas vai ter daqui 5 anos. Então a hora que você tiver com a empresa rolando, você já vai ter... E qualquer bateria, né? Bateria de celular, bateria de computador, bateria de torre de celular, bateria de carro, bateria de moto, você conseguiria fazer isso, que é bem diferente da bateria de chumbo ácido, que é a Moura, Eliar, essa bateria que a gente tem nos nossos carros, ela é bem diferente o processo e o valor das commodities dentro da bateria é valor agregado baixo, que é chumbo e o ácidos que tem lá dentro. E hidrogênio. Fala-se do hidrogênio, né? Tá vindo, não tá vindo? Para carro, não. Para carro é muito caro. É muito caro você armazenar, é caro você produzir o hidrogênio. O hidrogênio precisa ser produzido. Você precisa de excesso de energia para produzir hidrogênio verde. Né? Não tem como você tirar hidrogênio livre de algum lugar. Não é igual ao petróleo. Você precisa pegar a água, jogar energia na água, fazer a hidrólise, pegar o hidrogênio. Daí quando você pega esse hidrogênio, o hidrogênio ele tem muita energia por massa e pouca energia por volume. Então você precisa comprimir ele. Então para comprimir ele numa pressão absurda, você gasta muita energia para fazer isso. Daí você precisa transportar, daí você precisa colocar no carro, daí você precisa rodar numa célula de combustível. O hidrogênio eu não acredito muito. O que eu acredito muito no Brasil ainda, inclusive para exportação de energia, é etanol. Eu acho que etanol faz muito mais sentido do que hidrogênio para uso e transporte. O Brasil tem essa vantagem, né? Que a gente tem uma possibilidade de combustível líquido que roda em motor a combustão, que é carbono neutro, que é o etanol. A maior indústria disparado, né? Eu recebi o CEO da Raízen, que hoje é a maior do mundo. Eu acho que é a maior empresa agrícola do mundo, a Raízen, em termos de área, hoje em dia. Recebi ele no meu podcast lá do Zero Summit, que a gente faz, e não dá para você abastecer o mundo inteiro com etanol, mas você consegue, por exemplo, fazer combustíveis líquidos de carbono zero para ser usados em indústrias específicas, por exemplo, aviação. Não dá para fazer avião elétrico, então o avião não vai ser elétrico. Então como é que você descarboniza a aviação? Fazendo os chamados SAFs, Sustainable Aviation Fuels, baseado de etanol. Você pode fazer baseado de hidrogênio, ou hidrogênio verde, ou combustível sintético, ou de etanol. Etanol vai ser muito mais competitivo, porque a gente já tem uma infraestrutura e um mercado no Brasil. Eu acho que o hidrogênio, tanto que não está rolando, né? O hidrogênio é muito mais um hype, muito mais ele é muito mais uma fase, o pessoal querendo se aproveitar dessa ideia do hidrogênio do que ele ser praticamente viável do ponto de vista econômico para rodar qualquer tipo de indústria. Apesar que você vai precisar de hidrogênio verde para fazer uma série de outras coisas, aço e tal. Então, mas eu seria bem cauteloso
na parte do hidrogênio. Eu acho que é uma economia baseada em hidrogênio. Hoje a gente tem a economia baseada em combustível fóssil. Uma economia baseada em hidrogênio, a não ser que a gente ache uma outra forma de armazenar e transportar hidrogênio, não vai rolar. Boa. Deixa eu perguntar uma outra coisa importante. Por que o piloto de Fórmula 1 faz tanto sucesso com as mulheres? Tudo a ver, né? Vamos de um lado para o outro. Cara, essa pergunta aí, eu acho que depende de cada um, né? Não é assim, né? Não depende de cada um. Isso é uma realidade. É a realidade? Eu quero que tu me explique. Tu era piloto de Fórmula 1 e aí eu queria entender aqui a nossa audiência. Também gostaria de saber o que faz... Porque, cara, eu olhando assim, vocês são feios, né? E... Eu analisando de fora, vocês feios, fazendo tanto sucesso, com tantas mulheres bonitas, qual é o elixir da velocidade? É o perfume da carroceria? O que é o charme do piloto de Fórmula 1? Mudando de alhos para bugalhos. Feio, você tá com capacete, já ajuda, né? Já esconde. Porra. Então isso aí já é algo que... Cara, adrenalina, as lagostas. Eu acho que isso, primeiro que mudou muito agora, né? Não mudou? Não. Sei lá, eu acho que você ter uma posição, um posicionamento público, você tá lá se arriscando, eu acho que é você ser um esportista profissional, isso em qualquer área, né? Você pega aí... Não é só piloto de Fórmula 1, você pega jogador de futebol americano, você pega jogador de futebol. Não é uma coisa... Eu acho que você faz parte do esporte isso aí, não é algo isolado na Fórmula 1. Agora, Lucas, a série do Senna, que saiu agora no Netflix, tá bombando no país, ela relata muito sobre a dificuldade financeira do cara se transformar num piloto, né? Sim. Tem que ser rico para ser piloto? Você não precisa ser rico, mas o custo de você preparar um piloto é muito alto. Então, alguém precisa pagar a conta. Então, se não é a sua família, vai ser um patrocinador. Se não é um patrocinador, vai ser uma equipe. Alguém vai ter que pagar essa conta e custa caro. Se você pegar um moleque hoje, de mais ou menos, você começa no kart aí com 6 anos de idade, 6, 7. E começar a investir no kart, o kart custa mais ou menos aí uns $100 mil por ano para você correr em nível profissional. Mas por que custa tanto? Você precisa ter 1 ou 2 karts, o mecânico, o caminhão para transportar o kart, a gasolina, o seguro, os pneus, o capacete, o treinador. Tem um custo muito alto envolvido. Então, quando você começa no kart, você não tem nome, não tem... Você tá ali começando. Ninguém então vai patrocinar ninguém vai 7 anos, pode né? patrocinar seu tio, o amigo do seu pai. Uhum. Você tenta ali fazer um bolão ali para te ajudar no início da carreira. E daí no kart você fica aí mais ou menos uns... O kart começa a ficar mais caro quando você vai ficando mais velho. Chega aí nos $250 mil por ano. Daí Fórmula 4, que é o passo depois do... Eu tô simplificando, tá? Tem vários caminhos, você pode ir para os Estados Unidos, tá? Mas na média. Você sai do kart, vai para a Fórmula 4, já é $1 milhão por ano. Vai para a Fórmula 3, é $1,5 milhão, vai para a Fórmula 2, é $2 milhões. E você faz 2 anos de cada. Então, se você pegar todo esse custo dos 7 anos até os 17, que é quando o moleque está preparado, 18, vai, que é quando o moleque terminou ali a Fórmula 2, ele gastou ali uns R$100 milhões. E alguém teve que pagar essa conta. Na minha geração, que a minha geração é a geração do Hamilton, do Rosberg, do Vettel, a gente correu de kart junto até a Fórmula 1. Na minha geração, as equipes tinham como se fosse um trainee, um programa de trainee. Então, se você conseguisse mostrar resultado no kart ou na Fórmula 4, você entrava nesses programas e a montadora bancava a sua carreira. Então, no meu caso, a Renault bancou minha carreira na Europa. Quando eu fui para a Fórmula 3 na Europa, a Renault bancou minha carreira da Fórmula 3 até a Fórmula 1. E se não fosse isso, eu não teria condição de ter chegado na Fórmula 1. Mas hoje em dia, existem menos desses programas e está cada vez mais caro para você chegar lá. Então, assim, imagina que você vai investir R$100 milhões no moleque e você não sabe se vai ter retorno. Pode ser que ele chegue na Fórmula 2, não tenha resultados bons e tenha que voltar para casa. Pode ser que ele chegue na Fórmula 2 e depois, quando ele for ser piloto profissional, ele vai ter que repagar esse investimento para alguém
e depois começar a ganhar dinheiro. É muito difícil. Então a maioria das categorias que o pessoal vê, Porsche Cup, mesmo alguns pilotos de Fórmula 1, tipo Stroll, da Aston Martin, entre outros, eles acabam pagando para correr. É até difícil o pessoal assimilar isso, mas a maioria dos pilotos não ganha dinheiro com o automobilismo. Eles gastam. É como se fosse um hobby. E pouquíssimos pilotos ganham dinheiro como sendo pilotos profissionais. Falando ainda da série do Senna, tu acha que foi uma série que relatou bem a história? Tu acha que tem algum ponto? Tu assistiu toda a série? Eu assisti até o 4º episódio, mas sim, a ideia geral da série é muito legal. Eu acho que foi bem feita, a dramatização foi boa. Existem algumas coisas, obviamente, que não são 100% verossímeis, mas, de uma forma geral, foi bem legal de ver. O que tu achou da exclusão da Adriane Galisteu? Da o quê? A exclusão da Adriane Galisteu da série. Mas ela tá na série. Não tá não. Ela não aparece, né? Como namorada do Senna. A mãe do Senna concordou em fazer a série somente se ela não aparecesse. É treta com a sogra. Ela não aparece, mas ela aparece no episódio da balada ali. Mas eu acho que eles não dão nome, né? No documentário ela aparece. No documentário. No documentário ela aparece. Na série, mas não aparece o nome, mas aparece ela na festa ali. Eu acho que eles não Eles se dão nome. encontram numa balada depois que o... Mas tipo, ninguém sabe que é ela. Ah, entendi. Mas no documentário aparece. Eu não sabia. Cara, sei lá, isso é treta de família, sei lá. Eu tô Tem essa história, que deram um dossiê pro Senna. Mas tu acha que o Senna Sei foi lá. o melhor piloto da Fórmula 1 que tu acompanhou? Ou tu acha que... Quando o Senna morreu, eu tinha 9 anos de idade. Eu tava no comecinho da minha carreira. Sem dúvida me afetou bastante, eu era um moleque. Tava ali no colégio, fazendo as coisas e começando no kart. Aquilo, quando eu vi o impacto pra mim e pro Brasil quando o Senna morreu, eu resolvi me dedicar ao esporte 100%. Falar, não, isso aqui é uma coisa séria, eu vou me dedicar, eu vou tentar ser o melhor possível que eu conseguir. O Senna, é difícil você comparar diferentes tempos no esporte. Então, quem foi melhor, sei lá, aquela discussão eterna, Pelé ou Messi, sei lá. Eram outras épocas, sei lá, os zagueiros hoje são muito mais bem preparados do que na época do Pelé, mas o treinamento também é muito melhor, então é difícil. Mas, dentro do que eu conheço do automobilismo, algumas coisas que o Senna fez foram consideradas, assim, impossível. Tipo, ele pegou a bola sei lá, uma analogia, obviamente, ele pegou a bola na grande área, driblou o time inteiro e fez um gol. Nunca ninguém tinha feito isso. Ninguém nunca deu uma volta no segundo colocado, quase deu uma volta no segundo colocado, que tinha sido 2 vezes campeão mundial em Mônaco. Assim, o cara colocava 1,5 segundos no companheiro de equipe. O cara fez várias coisas que a gente olha e fala, é praticamente impossível fazer isso. Só que ele não foi o que mais ganhou título, não foi o que mais ganhou corrida. Obviamente a carreira dele foi interrompida pela morte dele em Imola. Mas assim, ele foi um dos melhores da história. Isso Mas que tu viu correr quem foi? Cara, eu corri com o Schumacher, né, em 2010. Hamilton também. Dos que eu corri juntos, eu colocaria o Schumacher e o Hamilton como os melhores da história. Principalmente o Hamilton, que tem a minha idade, a gente correu junto desde pequenininho. O que é mais importante, o piloto ou o carro? O carro. Sem dúvidas. É mais ou menos assim. Na Fórmula 1, do primeiro ao último, tá? São 3 segundos de diferença na classificação, um tempo de volta. Você faz uma volta, se você for 3 segundos mais lento que o mais rápido, você é o último. Nesses 3 segundos, se você pegar o melhor piloto e o pior piloto, a diferença vai ser uns meio segundo. Se você pegar o melhor carro e o pior carro, a diferença vai ser 2,5 segundos. Então, se você estiver no melhor carro e não for o melhor piloto, você não vai largar em primeiro. Você vai largar ali, sei lá, em 10º. Se você for o melhor piloto no pior carro, você não vai largar em último, você vai largar ali em 15º. Você precisa estar no melhor carro e ser o melhor piloto para ser o primeiro. Mas você só consegue tirar uma diferença ali naquele nível de pilotos, mais ou menos um meio segundo. Então o carro é mais importante. Mas não dá para você ser campeão simplesmente só com o carro. Você precisa ser muito bom também. Mas o que faz o cara ser bom? Talento? O cara nasceu com talento ou é treinamento?
ou é dedicação, ou é o cara tem um reflexo mais apurado, ou ele tem um preparo físico melhor, ou ele tem uma mentalidade, preparo, reflexo. O que faz o cara ser o melhor piloto? Porque eu entendo que alguém muito bem preparado mentalmente, psicologicamente, deve fazer uma diferença absurda numa corrida de 2 horas. Tipo assim, né, o Bernardinho trata bastante sobre esse assunto. Eu queria te perguntar assim, o que faz o cara ser melhor piloto? Porque, fazendo uma associação com a parte de investimentos, é muito sobre a cabeça do cara, né? E outra coisa que é importante também, tu nunca vai ser o melhor por muito tempo. Tu vai ser o melhor um tempo, mas o melhor na área de investimentos é assim como no futebol, né? Tu vai ser melhor um tempo para ficar no topo. Então, o que faz um piloto ser o melhor piloto, na tua opinião? É uma pergunta muito difícil de responder, porque tem vários jeitos, mas na minha concepção é uma combinação de diferentes fatores. Um deles é disciplina, um deles é preparo, treinamento, tem um componente de talento, tem um componente de reflexo, que um tem um reflexo mais rápido que o outro, tem um componente de dedicação, tem um componente de ética de trabalho. Mas no final, você pilotar um carro, que a gente pilotou a 350 km por hora, ele é uma técnica. Primeiro que assim, ninguém que tá lá tem problema, porque muita gente fala de coragem, ele é mais corajoso, menos. Não. Todo mundo que tá lá sabe o risco que tá correndo, e quando você tá com o capacete, não passa na sua cabeça nenhum tipo de risco. Senão você tá no esporte errado. É uma técnica, é quem freia no lugar certo, quem acerta o carro melhor, quem acelera mais rápido no lugar certo. É uma técnica de como você aplica todo esse conhecimento na pista. E a preparação faz diferença. O acerto do carro, entender como o carro funciona faz diferença. O Senna era muito bom nisso, por exemplo. Ele era muito detalhista, ele ia no detalhe mínimo do carro para tentar acertar. E se você tem um carro melhor que o outro, você e o carro vão ser melhor que o outro. Então isso faz parte também. Então acho que essa combinação de fatores que é difícil para falar para você qual é o peso deles, mas sem dúvida é uma combinação deles. E você perde isso com a idade, como qualquer tipo de... Como você comparar, por exemplo, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Talvez seja muito mais bem... Um é muito mais bem preparado fisicamente, talvez tenha mais disciplina, o outro teve mais talento, mas eles foram equivalentes em vários anos, quem seria o melhor daquele ano. Então, assim, não existe uma fórmula, acho que é uma combinação. Quanto ganha o pior piloto e o melhor piloto por ano? Da Fórmula 1? É. O melhor piloto acho que ganha na faixa de uns $50 milhões por ano. E o pior ganha 0. Tem gente que não ganha, tem gente que paga pra correr. Ou ganha menos. Mas o pior remunerado? Um salário base de entrada ali vai ser baixo, vai ser na faixa ali de uns 250, 500 mil euros. Ano? Ano. O salário de entrada. O Senna, por exemplo, o primeiro ano dele na Fórmula 1, ele ganhou 0. E no último? Ele ganhava $1 milhão por corrida. Ele era o mais bem pago disparado. Na época, né? A gente tá falando aí nos anos 90. Ele ganhava $1 milhão por corrida. São 20? Na época eram 17, hoje são 23, 24. Uhum. Fala sobre o Zero Summit. O que é isso? Qual que é o projeto? Mudando um pouco de assunto, o Zero Summit é um evento que eu criei com mais 2 colegas, que é para ver a oportunidade de negócios na transição energética. Então, assim, como a gente falou de mobilidade, carro elétrico, o Zero Summit chama as empresas, chama a galera C-Level para conversar, para trocar ideia, trocar oportunidade de negócio. A gente faz uma vez por ano, 1 ou 2 vezes por ano, uma no Brasil, uma internacional, e cria esse networking das empresas que estão nesse ramo. Buscando
se Ver descarbonizar. Exato, a oportunidade nessa transição energética. Então, desde a área de supply chain, por exemplo, a Minerva foi lá no Zero Summit, porque eles estão produzindo, hoje em dia, a Minerva é um dos que produz a carne com a menor pegada de carbono que existe. Então isso gera um ativo, ainda não é precificado no ativo da carne que você compra, mas é um ativo super importante, principalmente para exportação. Eles foram lá falar como eles fazem isso, quais são as oportunidades, como fazer isso, quais são as tecnologias que eles detêm para fazer isso. Então a parte de agricultura, comida, vestuário, energia, mobilidade. E esse ano a gente fez um sobre crédito de carbono, que é o que a gente falou sobre essa externalidade negativa de você, que é para você comparar diferentes indústrias com o mesmo benchmark, seria o crédito de carbono. Então o Brasil esse ano durante o G20, que o Brasil está num momento muito bom, porque a gente tem G20 e COP no nosso país. E no G20 aconteceu esse passo em direção ao marco regulatório do carbono. Então você vai poder fazer compra e venda de carbono e com isso preservar florestas, uma indústria ou uma empresa que tem uma pegada de carbono que faz um processo de uma forma mais eficiente, vai ter uma vantagem, vai poder precificar essa vantagem de ser mais eficiente e colocar isso no mercado. Essa é a função do Zero Summit, ter essa conversa, explicar e entender melhor. Agora, sobre transição energética, cara, assim, tem uma percepção que, sei lá, nos últimos 30, 40 anos se fala disso, se fala e só aumenta a poluição, né? E mais, uma janela mais recente de tempo também se fala assim, o Brasil tem uma mega oportunidade na transição energética, porque o Brasil vai criar um crescimento verde e tal. No final das contas, assim, a gente não... Eu não sei se a população não vê, ou se não acontece, ou se é muito lento mesmo, mas assim, qual que é o tamanho da oportunidade do Brasil de se colocar nisso e o resto do mundo está disposto a pagar? Bom, primeiro, o nosso pico de consumo de combustíveis fósseis foi em 2019. A gente já consome menos do que a gente consumiu. Então a gente já não necessariamente está... A gente está gastando e consumindo muito mais energia. E a gente nunca teve tantos bens, tantos serviços e tanta mobilidade para menos impacto... Consumo de gasolina. Consumo de combustíveis fósseis. Então a gente já diminuiu o pico. E em relação ao Brasil... O Brasil, como você falou, nossa matriz energética já é renovável, a gente tem um potencial gigantesco, mas a gente tem lá uma cidade chamada Brasília que atrapalha isso de forma absurda. Então os caras foram para a COP, G20, que eu acabei de falar. Foram lá no G20, o Biden foi lá na floresta, lá na Amazônia, Macron, se abraçaram. O governo voltou e botou 25% de imposto na placa solar. Na placa fotovoltaica. Um absurdo completo. E óbvio que a população não é notícia do capa do UOL. É que o primo do Haddad tá importando. Assim, sei lá. Tem um lobby gigantesco da indústria de carvão e combustíveis fósseis no Brasil. Os caras estão agora renovando concessão de 20 anos subsidiado para produzir energia de carvão no Brasil. O Brasil não precisa mais. Eu fiz uma conta... o custo, você falou que custa mais caro, não custa. Para a gente construir Belo Monte, pela quantidade de energia que produz Belo Monte, se você tivesse pegado aquele capital e comprado placa solar, ia produzir de 3 a 4 vezes mais energia que Belo Monte, sem construir nada. Pega aquele capital, compra a placa solar e distribui aí para a galera. Ia produzir mais energia do que Belo Monte. Se você cobrir a área alagada de Belo Monte com placa solar, produz mais energia que Belo Monte. No Brasil, para a gente ter a produção 100% fotovoltaica, digamos que a gente vai fazer agora, o Brasil vai tira tudo que já tem e faz fotovoltaica quanto precisa. Precisa de um quadrado, quem quiser pode calcular, de 40 quilômetros de produção total de eletricidade, tá? Não tem pico, não tem média, é só produção geral. É só um exercício teórico. É um quadrado de 40 quilômetros por 40 quilômetros. É pequeno. Tem nem Osório. Vamos fazer. 40 por 40 quilômetros. O catavento, né? Ia custar 150 bilhões de dólares, tá? Obviamente é um projeto. Mas para ter uma dimensão do tamanho do país, quanto a gente consome de energia e qual seria a relação fotovoltaica disso.
Então, hoje em dia, o watt-hora mais barato no Brasil já é fotovoltaico. Então, eu concordo com você. Eu sou contra, da mesma forma que eu falei dos V8 e dos V10, políticas governamentais que vão forçar a goela abaixo práticas pseudoambientais para piorar a qualidade de vida do cidadão. Então, por exemplo, forçar carro elétrico, só que o custo da corrida do táxi ou do Uber vai multiplicar por 2. Isso está errado. Mas existem diversas tecnologias que já fazem os dois ao mesmo tempo. Carro elétrico é uma delas, placa fotovoltaica é outra delas, ganho de eficiência, por exemplo, com heat pumps em casas, melhor insulação para calor e frio. Tem várias tecnologias que o governo poderia ser muito mais eficiente alocando capital do jeito certo. Mas não é assim que funciona, obviamente. Tem o lobby, tem o irmão, tem o primo, tem o cara que já está há 20 anos fazendo aquilo. Então, o principal é os direitos adquiridos e os lobbies para o avanço dessa tecnologia. Ô Lucas, me conta, eu conversando contigo aqui, me impressiona bastante que o teu conhecimento sobre negócios, assim, tá bem, parece bem embasado, bem estudioso, assim, sobre diversos assuntos. O que te motivou, assim, a alguém que nasceu no automobilismo a dar essa guinada para os negócios, assim, porque usualmente quando a gente vê um esportista, né, um esportista que ganha dinheiro, que a gente vê na carreira de jogador de futebol, né? O pessoal, né, o Didico lá só quer tomar cerveja, né? Pô, o Didico, pô, o cara não quer nem falar, só quer beber a cervejinha dele. O que te fez dar essa guinada, se interessar pelo negócio de business mesmo, assim, mais profundo como tu entrou, assim, é uma curiosidade pessoal minha. Bom, primeiro, obrigado. Eu venho de uma família de engenheiros. Meu pai foi um dos fundadores de uma empresa de tecnologia aqui no Brasil chamada Ingesa, uma empresa de defesa, que batia de frente com tecnologias americanas e tal. Na época fazia jipes, blindados, etc. Teu pai patrocinador te ajudou, então? Eu venho de uma família, meu pai sempre me deu tudo. Obviamente, esses últimos estágios da minha carreira, como eu falei, a gente não teria condição de bancar, mas sim, eu venho de uma família numa condição boa e minha mãe e meu pai sempre me deram tudo. Sou muito grato a isso. E minha mãe e meu pai sempre me incentivaram. O estudo era uma condição sine qua non para fazer o automobilismo. Então eu tinha que ir bem na escola para poder correr de kart. Se eu começasse a ter que escolher entre um e o outro, eu ia parar de correr de kart. E como eu queria muito correr de kart, eu me esforçava bastante no colégio. E o automobilismo é um business, como a gente falou. Quando você está lá, adolescente, tentando levantar fundo para fazer o próximo ano, você começa a ter reunião com CEO, com empresa, com 14, 15 anos. Fala, me patrocina. Por quê? Não, porque eu faço isso, faço aquilo, levo os seus convidados. E você começa a ter, legal, desde pequeno, tentando levantar a grana. É o salesman. Além de piloto, tem que vender. Tem, porque se você tem a grana, se você consegue levantar o capital, se você consegue ter a grana, você consegue ter uma equipe melhor. Uma equipe melhor vai te dar um kart melhor, ou um carro melhor. Você vai conseguir ganhar mais corrida. Então esse processo... É o Faustão. O Faustão sempre foi assim. Os patrocinadores eram dele, não da Globo. Então, assim, você, diferente do futebol, que você chega lá, é contratado por uma equipe e fica lá no futebol, você joga e vai para casa, no automobilismo, essa parte, pelo menos para mim, tem pilotos que não fazem isso, tem outros caminhos, né? Para mim foi muito assim. E eu tive que fazer isso muito porque a minha geração, os pilotos brasileiros que estavam concorrendo comigo, que sobraram depois, né? Era o Nelsinho Piquet, o Bruno Senna e eu. A gente tem a mesma idade. Então imagina a gente indo procurar um patrocínio, chegava o Piquet, o Senna e o Di Grassi. Os caras nem me recebiam. Não queria nem saber. Óbvio que eu tinha que ter mais resultado, tinha que vender melhor. E isso me fez esforçar bastante para conseguir ter esse lado. E daí acabou sendo algo natural para mim. Então, assim,
consegui levantar patrocínio, consegui ter mais patrocínio, consegui fazer minha carreira, consegui ganhar uma grana. E isso sempre fez parte da minha vida. Pô, legal. Teu maior título, maior vitória técnica que você já teve? Acho que o maior título do Automilhas foi ter sido campeão mundial de Fórmula E na 3ª temporada. Eu fui vice-campeão mundial de Endurance. Fui campeão mundial de Fórmula 3, fui vice-campeão mundial de Fórmula 2. 2016 tu ganhou a... 2016, 2017. Meu melhor ranking Eles publicam um ranking todo ano dos pilotos, né? 2016, 2017, que eu fui vice-campeão mundial de Endurance e campeão mundial de Fórmula E, eu fui o número 6 do mundo. Esse foi meu maior... É tipo do tênis. Tipo do tênis. Mas isso vale pra todas as modalidades? Todas. Então era tipo Hamilton... O Hamilton foi primeiro esse ano. O Verstappen não tinha entrado na Fórmula 1 ainda. Entendi. Eu fui 6º. Quem é o melhor do mundo atualmente? O Verstappen. Longe, assim? Ou... Na minha opinião, o melhor do mundo. Não sei o quão longe, mas... E qual que é o melhor carro? O do Verstappen. Esse ano a Red Bull começou melhor e a McLaren foi campeã de construtor. Então a McLaren ganhou como o melhor carro. Mas o Verstappen ganhou. E a diferença dele pro companheiro de equipe foi muito grande. Então, e o Verstappen era meu vizinho de porta. Eu moro em Mônaco. E... Cara, é chique pra cacete morar em Mônaco, não? Eu moro em Mônaco já faz 15 anos, desde quando eu entrei na Fórmula 1. Sobradinho lá. Eu moro lá num sobrado. Sobrado. E o Verstappen era meu vizinho de porta. Então Pro Verstappen ser teu vizinho de porta não é um sobrado. Não, eu falando isso porque ele era um cara muito Convites legal. para visitar a casa de Luca da Graça em Mônaco. Aqui tá aberto, aqui a gente vai sortear. Aí, manda os comentários aí. A gente vai sortear um jantar com o Verstappen. Todas as despesas pagas pelo podcast. Tá bem, tudo bem. Desde que tu receba a turma lá pra jantar, pô. Vamos fazer esse sorteio. Me impressionava muito, porque desde moleque, ele entrou na Fórmula 1 com 17 anos. Um cara muito maduro, muito centrado. É uma cara de louco raiz. Não, mas é um cara gente boa, centrado. Pô, e é difícil, né? Imagina, ser com 18 anos, 19 anos. O Verstappen foi campeão mundial, sei lá. Começou a ganhar corrida com 19, 20 anos. Você tá com 19, 20 anos no topo ali, com vários milhões de dólares na conta. A maioria dos pilotos vai lá, né? Você começa a dar uma dispersada, né? O Verstappen era super focado, trabalhava. Ele fazia as festas dele, na casa dele, quando ele tava solteiro, mas era um cara que me impressionou muito por essa maturidade dele. Conta sobre a calota de gelo do Ártico. Então, em 2000, essa foi uma história legal da Fórmula E. Né? A gente resolveu fazer um evento, um stunt, né? Um vídeo ali, um evento de levar um carro de corrida para andar pela primeira vez na história com um carro de corrida elétrico em cima de um iceberg. E você imagina que não é um carro de rally, é um carro de corrida que anda 3 centímetros do chão. Então teve que achar o iceberg e tal, não sei o quê. E eu falei, me convidaram para fazer esse evento. E eu falei, foi em 2016, eu falei, eu faço. Aí passaram um tempo achando o iceberg e tal. Daí levaram o carro para lá pra costa leste da Groenlândia. Numa cidadezinha que tinha 200 habitantes. Chegamos lá, na noite anterior que a gente ia andar, o iceberg quebrou e virou de ponta cabeça. E se isso acontece, a gente tá lá, morria todo mundo. Você, né, cai no mar, o mar tá 0 graus, 1 grau. Daí, os caras, a gente resolveu continuar o stunt, porque a gente já tava todo mundo lá, o carro de corrida lá, e a gente voou o carro de helicóptero até o Círculo Polar Ártico. Colocou o carro lá. Voamos de helicóptero até o lugar. Andamos com o carro lá no Círculo Polar Ártico. E o mais interessante era, quando a gente foi para lá e pousou com o helicóptero no lugar onde estava o carro, era tão afastado de qualquer lugar que o piloto do helicóptero só falou pra gente quando a gente chegou lá. Falou assim, se eu virar o vento, talvez eu não consiga buscar vocês hoje. Top. Se vocês caminharem naquela direção ali 8 horas, tem uma vila que vocês podem passar a noite. E eu tava de sapatilha de corrida e macacão.
no Ártico ali, e o cara deixou um rifle com a gente, porque lá tem urso polar. Falou, ó, se vier um urso polar, vocês têm um rifle aí, e tchau. Deixaram a gente com o carro, Time de filmagem. o time de filmagem, mas tinha assim, sei lá, 8 pessoas. Porque não dava também, o helicóptero era 2 limitado. barrinhas de cereal. Não tinha nem banho de cereal. Andamos com o carro lá, tem esse vídeo no YouTube. Andamos tal, depois o vento não virou, conseguiu pousar. Mas foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, ter ido pra Groenlândia, ter ido com o carro lá, ter andado pela primeira vez Você era uma campanha de marketing da Fórmula E? É, foi a Fórmula E que fez. Foi bem legal. Ô Lucas, eu acho que o grande desafio de um esportista de alto nível, até mesmo de um empresário, é controlar o ego. Na Fórmula 1, isso deve ter um efeito multiplicador bem grande. Fala um pouco sobre esse controle emocional e o controle do ego, porque assim, todo mundo um dia já se sentiu Superman, né? Eu já me senti várias vezes, já caí de cabeça aí algumas vezes aí. Até hoje, às vezes, dá uma escapada. Queria que você falasse um pouco sobre como controlar o ego. Eu penso bastante nisso, porque, pra mim, eu tive bons e maus momentos na minha carreira e obviamente, olhando pra trás, poderia ter sido muito melhor se eu tivesse controlado melhor o meu ego. Por quê? Na minha concepção, é um balanço muito difícil de você adquirir ali, na qual, se você não tem o ego suficientemente forte, você não tem confiança, você não acha que você é o melhor, você não tem a capacidade de ir lá e andar na frente dos outros pilotos. Só que se o seu ego é demasiadamente forte, você não tem a humildade suficiente para aprender e melhorar, e achar pontos fracos e melhorar cada vez mais, que é o que deixa o atleta, que é o que faz a diferença de um atleta semi-profissional e profissional, na minha opinião. Não é o talento, é essa capacidade de você aprender cada vez mais. E, como você falou, na minha carreira teve várias vezes que eu me sentia Superman, dava uma errada horrível, fácil e perdia a corrida. E diversas vezes eu não estava confiante o suficiente para entrar no grid e falar, eu sou melhor que todo mundo aqui. Eu consigo ganhar do Schumacher. Eu consigo Fácil, ganhar. hein? Época boa. Mas você precisa ter. Sim. E aconteceu várias vezes, de entrar no grid e disputar com o Schumacher, disputar freada e tal, e você precisa estar lá e falar, olha, isso aqui é meu espaço, eu tenho que fazer isso. Então é esse balanço, eu acho extremamente difícil e eu aprendi muito. Foi algo que eu penei aí durante muito tempo da minha carreira, mas obviamente com a experiência você pelo menos tende a aprender mais. Eu não era o cara mais talentoso da minha geração de kart, principalmente no Brasil, incluindo no Brasil. Mas provavelmente eu era o cara que trabalhava mais e que tinha mais disciplina. E que entendia melhor o carro e que conseguia acertar melhor o carro. Mas talento igual eu, tiveram outros centenas de meninos da minha geração. E eu acho que esse foi o diferencial de conseguir chegar lá, foi o trabalho, não foi o talento. O Neymar fala isso, né? Pô, tinha um monte de cara melhor que eu lá. Ele fala. Pô, na minha época tinha um monte de cara melhor que eu. Sério? Ele fala. É porque o Neymar, na minha visão de fora, né? É um cara que tem muito talento e não trabalha tanto. Eu não sei, essa é a minha visão de fora, né? É um cara que nasceu com muito talento e não trabalha tanto. E o Cristiano Ronaldo, o oposto, né? Não tem tanto talento, é o cara que mais trabalha de todos. Eu acho que ele tem uma opinião diferente dessa. Qual foi o maior aprendizado que tu teve aí nessa tua jornada automobilística? O que tu tem para dizer para a turma que... Aí eu tenho um cliente aqui que dos 2 filhos andam de kart, fanáticos. Graças a Deus ele é bilionário e ele pode pagar essa brincadeira aí. Um beijo pro Rodrigão, não vou falar o sobrenome aqui. Que tem o sonho de entrar nesse circuito, né? Bom, primeiro, para seguir uma carreira no automobilismo, é muito importante o planejamento, é muito importante que o filho ou a criança que está entrando nesse esporte saiba que vai ser árduo e difícil e que ela só vai conseguir se realmente ela quiser. E não é o pai que impõe isso. Porque o que eu vejo muitas vezes é o sonho do pai querendo colocar o filho, porque o pai não teve essa oportunidade, quer colocar o filho para fazer. Às vezes o filho não gosta tanto assim, gosta, mas não gosta tanto. Você
para você ser profissional, você vai ter que ralar e você vai ter que sofrer muito. Então, assim, é algo que você tem que entender em algum momento se realmente o piloto é aquilo que ele quer de verdade. Porque, como todo trabalho, 99% da parte é chata e as pessoas só veem 1%, mas os 99% é trabalho e dedicação e disciplina e muitas vezes sofrimento. E agora a segunda pergunta, que é o que eu mais aprendi, talvez um dos grandes aprendizados que eu uso na minha vida, que eu aprendi com carro de corrida, é focar naquilo que eu controlo. Tentar Estoicismo. Estoicismo. Eu sou eu leio alguns livros, Marcos Aurelius, as Meditations, entre outros, Sêneca, e é basicamente isso. E isso é muito no automobilismo. Você tem muitos fatores que você não controla, porque você faz parte de uma equipe. De repente, se o pneu fura, se o motor quebra, e muitas vezes da minha carreira eu não dormi noites e noites e noites pensando, putz, esse campeonato é tão importante, eu preciso ganhar essa corrida. E se o motor quebrar? E no final isso não importa, porque está fora do seu controle. E quando você foca a sua energia em coisas que você não tem controle, você deixa de focar em outras que você pode ter controle. Que é, por exemplo, como que eu vou treinar a largada 200 vezes, como eu posso fazer aquela curva melhor. Porque você está pensando se o motor vai quebrar ou não. Então uma das coisas que eu aprendi foi isso. Realmente focar naquilo que é importante que eu controlo, tentar aprender o máximo, e com isso diminui muito a ansiedade, diminui muito esse nervosismo antes de uma largada. Imagina, você numa largada, no final do campeonato, 100 milhões de dólares dependendo daquela sua largada, 200 pessoas, o bônus de 50 mecânicos e 100 engenheiros, e você lá, a luz apagando, a pressão é muito grande. E você tem que aprender a lidar com isso, senão você não consegue performar. E qual que é o teu sonho hoje, Lucas? O que tu gostaria de accomplish, assim? Olha, eu fiz 40 esse ano. Eu já estou no final da minha carreira como profissional. Eu vou correr alguns anos mais de Fórmula E. Hoje em dia eu estou numa equipe nova, chama Yamaha. Eles me contrataram pelo fato de eu ser de eles acharem, e eu acredito que eu tenho uma capacidade muito boa de desenvolver o carro do zero. Pegar um carro e construir ele para ele ser um carro competitivo. É por isso que eu tô lá. Então eu tenho alguns anos a mais, mas eu já sei que eu não tô mais no meu ápice da minha carreira e que um título de Fórmula E, por exemplo, pode acontecer, mas é algo difícil. O meu objetivo é, no curto prazo, tentar melhorar o carro a cada dia, tentar entender e melhorar como piloto também a cada dia, porque cada lição que você passa, você aprende. Mas, de uma forma mais geral, hoje em dia, o meu objetivo, o tempo que eu passo fora do automobilismo é tentar ser o melhor pai possível. Eu tenho 2 filhos e hoje em dia, para mim, obviamente, o mais importante é a educação e o bem-estar e o desenvolvimento dos meus filhos. Então, uma coisa que eu que eu invisto bastante tempo e que eu penso bastante sobre o assunto de como fazer isso com eles. Como é que é a pacata vida em Mônaco? Deve ser tipo Osasco. Cachoeirinha. Osasco, é tipo Osasco. Como Olha, é que é a pacata vida em Mônaco? O cara acorda, vai no café, croissant. Salário mínimo pelo coração. Conta pra nós como é que é essa vida em Mônaco. Agora vamos pra sessão bobagem. Quando eu for a Mônaco, eu vou te visitar. Mônaco é uma vila, moram 10 mil pessoas em Mônaco. 30 mil, mas que realmente moram lá, 10 mil. 20 mil serviçais e 10 mil moradores. Não, o pessoal fica... Ele tem casa, mas não fica lá, efetivamente, é isso, né? Muita gente mora lá pelos benefícios fiscais, mas não necessariamente ficam lá o ano inteiro. O pessoal viaja. Tá? Claro. Então, assim, é muito pequeno. Tem poucas coisas. O pessoal que encontra no café lá é só gente né? Não, mas tem vários pilotos esportistas que moram lá. Então tem muito tenista profissional, tem muito... Quem que tu encontra no café?
Jack Nicholson. Não, os Roger pilotos, Federer. por exemplo, direto. Eu vou na academia, encontro com os caras lá, ciclista. Por exemplo, o Pogacar, que ganhou agora o tudo, né, o Tour de France, o Giro. Ele mora no prédio da frente, então várias vezes eu tô ali andando, eu vejo ele treinando pra cima e pra baixo. Pô, e o cara é o melhor da história. Eu acho que talvez seja o melhor esportista hoje vivo. Né? Esse cara, ele ganhou praticamente tudo, né, no ciclismo. E ele tá lá, tem os pilotos, no meu prédio mora um outro piloto. Você acaba encontrando muita gente lá. Mas assim, eu sinto muita falta da minha família, meus amigos, meus pais, que estão aqui no Brasil. Da minha esposa também, minha esposa é brasileira também. Como é que é viver, passar umas férias aqui nessa cidade super segura, esse Cara, país maravilhoso? Eu amo o Brasil. Eu saí daqui com 17 anos. Eu não tenho motivo nenhum para gostar do Brasil. Nunca recebi patrocínio brasileiro. Nunca. O Brasil me ajudou em nada, aliás, pelo contrário. Mas eu amo o Brasil. Eu quero voltar para cá um dia. O meu principal fator é a insegurança. É isso que, do jeito que está a segurança hoje em dia, é um fator para se pensar, principalmente com um filho pequeno. Mas eu amo esse país. Por mim, se eu pudesse ter a mesma oportunidade, pelo fato de estar próximo da minha família, eu preferia estar aqui. Mas o dia que você não tiver mais correndo, não tiver mais que estar lá fisicamente, você vai voltar? Pode ser que eu volte. Eu acho que ainda eu preciso ver exatamente qual será meu próximo passo. Depois que eu parar de pilotar, eu vou gerir uma equipe, eu vou tentar organizar um campeonato, eu vou fazer outras coisas. E daí, obviamente, isso vai influenciar muito se eu vou voltar para cá ou não. Mas eu acho que organizando melhor o país, a gente tem muita oportunidade aqui. O que tu pretende fazer quando tu parar de correr? Essa era a pergunta que eu queria te fazer. Qual é tua visão? Que tu vai fazer, montar um negócio, tu vai montar vai construir em Mônaco, Tá precisando montar do barco, host aqui do podcast? Eu tô fazendo... vai montar barco, o que tu vai fazer? Então- Mora em Mônaco, quer roubar meu emprego aqui. O cara mora em Mônaco, é só botar uma terceira cadeira. o cara mora em Mônaco, é vizinho do Nadal e quer... Porra, é brincadeira, tamo fudido. Não sei, eu tenho o Summit que eu preciso tocar, que está crescendo aqui no Brasil, tenho outras coisas, alguns investimentos, outras empresas que eu não sou ativamente como executivo, mas eu trabalho na parte de advisory, na parte do conselho. Mas o natural seria ser chefe de uma equipe. O natural seria... Eu me preparei para isso. Né? Tenho a minha formação, tenho meus estudos, tenho a minha carreira. O natural seria entrar para ser um chefe de uma equipe de Fórmula E e no futuro de Fórmula 1, por exemplo. Por que não tem mais piloto brasileiro na Fórmula 1? Tem agora, né? Mas não entrou agora. Entrou agora. Mas o que aconteceu que teve esse sumiço, assim? Primeiro porque só tem 20 lugares. Né? É como se você pegasse os 20 melhores jogadores de futebol do mundo e montasse uma equipe. Talvez não tivesse nenhum brasileiro. Talvez não tivesse nenhum brasileiro. Entre os 20 melhores. Tá o Vini Júnior. O Vini, talvez. Mas esse é o ponto. É difícil ter um brasileiro dentro dos 20 melhores. E como é um esporte caro, a situação socioeconômica e mais econômica, mas a situação socioeconômica do Brasil influencia muito. Então, se a gente está numa situação difícil, com o dólar a 6... 6,15. Bateu 6? 6,15. Amanhã 6,30. Obrigado, Lulinha. Fica difícil, né? Você ter mais gente, daí estatisticamente é mais difícil chegar lá. O Gabriel, que é o piloto que chegou agora, que vai entrar na Sauber, ele vai entrar na pior equipe, que é hoje em dia a Sauber, que está em último no campeonato. Mas ele é um cara super talentoso, ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2, e eu espero eu acho que ele tem chance, se ele fizer o caminho correto, de ser campeão mundial. Então é ótimo que a gente vai ter um brasileiro lá pra gente torcer. Então vamos para a sessão presentes. Sabe que aqui a gente dá presentes, não brindes. Pô. Uma canequinha do podcast. Essa aí é pra levar pra Mônaco. Botar lá na janela. Eu tô indo daqui. Dá de presente pro Nadal. Essa aí. Nadal.
A Obrigado. Adapta, Lucas, Adapta é uma empresa brasileira de inteligência artificial. 70 mil Generativa. clientes. Os Os caras são bons demais, cara. Aí dentro tem um cupom, tu tem 1 ano de acesso ao serviço deles, tem curso pra usar pra AI, de tudo que é tipo. Tu usa ou não? É, Inteligência artificial? tem- Eu uso alguns. Tem acesso a é bom todos pra os, caralho. É bom todos os demais os modelos produtos mais dos caras. modernos, os pagos, curso desde o início, como fazer, como programar. Putz, negócio, cara, Muito isso é legal. tudo. Adapta. Eu não conhecia. É, Boa, cara. Vale um Eu bi uso- já, eu vale uso- um bi já essa empresinha aí. Acabou de nascer, faz 1 ano e meio. É. Eu uso. Sérgio K, Calamaquian. um abraço pro nosso Sérgio K. Aliás, aqui, eu não sei quando vai ser esse episódio, mas Sérgio K é o investidor da balada mais chique de São Paulo que está chegando. Não é brincadeira, não. Até que, Essa é enfim... legal, hein? Não pode falar o nome ainda, Não. não? Senão eu vou ser morto. Então, A camisa da Sérgio K. Mas muito com um obrigado. pequeno investimento de 15 milhões de reais. E aqui Minerva Foods te Minerva presenteia Foods. com um kit pra fazer o teu Essa aí vai ser churrasco. bom de levar no avião. Ah, isso vai ser ótimo. Isso Chegar aí, com essa eu vou levar pra Mônaco. Isso aí é bom. Ainda pode colocar na mala. na despachada vai. Despachada vai. Ou então tu já usa e já faz um churrasco aqui no Brasil É. antes de ir embora mesmo. É, Porque aqui já tem só se for no carne. aeroporto agora, Tem- porque ele tá indo pro aeroporto, Ah, né? tu tá indo voltando pra Mônaco agora? Tô indo direto daqui pro aeroporto, mas você pode deixar que eu vou dar um jeito. É triste. Não, você não pode levar pra Mônaco, infelizmente. Carne tu não vai poder. Carne não vai poder levar pra Mônaco. Tem carne aí, pô. Tem carne mesmo. Tem, É, a pô. gente dá carne pra tu não fazer um churrasco, pô. Cara, exato, é. Então. Não, e essa é a melhor linha da Minerva Foods, nosso patrocinador. Minerva Foods, Agradeço muito. faturamentozinho chegando em 70 bilhões só de tá reais. tranquilo. Forte pequeno. alta no dia da gravação aqui. Forte alta. Transações também. Recados finais, Lucas de Grazzi. Olha, agradecer o tempo com vocês e todo mundo que assistiu a gente, que participa. Parabéns pelo podcast de vocês, pelo crescimento. Muito legal. Em breve, o maior podcast, já é o melhor, mas em breve o maior podcast do Brasil. E o mais modesto também. Ora, se nós não acreditarmos, quem vai? Exatamente. Ninguém. Rapidinho e 1 milhão de seguidores. Pra isso, te inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal, segue nós nas redes E o sociais. melhor segue o de Lucas vir também. no podcast é que o pessoal assiste todo o histórico de entrevistas. Então, patrocinadores, por favor, contatos com a Emily, com 3Y. Toda quarta-feira, às 19 horas, antes do futebol, tem episódio no nosso canal. Lucas, Um beijo. Até a obrigado próxima, demais. Lucas. Obrigadão. Eu que Beijo. agradeço. irmão. Obrigado, viu? Obrigado pra toda a equipe. Convites para Mônaco com Lucas.